E aí pessoal, o professor Jonathan aqui. A aula de hoje vai ser sobre pressão em fluidos. Vamos ver o que vai ter na nossa aula. Então, vamos falar sobre o conceito de pressão, vamos explicar o que significa. Aí a gente vai falar sobre as diferentes unidades de medida de pressão, então são várias. A gente vai falar tanto a do Sistema Internacional quanto as outras. Faremos a definição de densidade e massa específica e explicar a diferença entre eles. A gente vai fazer um exercício resolvido de pressão e eu também vou deixar um exercício para vocês fazerem em casa. Vamos começar com uma pergunta. Por que amolar a faca melhora o corte? Pausa o vídeo, pensa na resposta e vê o que você acha. Por que esse ato de amolar, tipo, você pegar, passar um metal ou uma pedra contra um outro metal, por que isso faz melhorar o corte? O que acontece com a faca na hora que você está amolando ali? Então, outra pergunta que a gente pode fazer, sem ser somente essa, a gente pode pensar assim, ó, por que a ponta da agulha é fina? Por que para costurar a gente precisa que a ponta da agulha seja fina? Por que ela simplesmente não tem a mesma largura de ponta a ponta? Nós podemos pensar diversas situações pensando nisso. Inclusive você agora que está assistindo o vídeo, você pode fazer um teste com o seu próprio corpo, por exemplo. Imagina que você pega um dedo e aperta aí, por exemplo, aqui ó, contra a bochecha. Imagina se você faz isso com a mão aberta e empurra. Empurra com o máximo de força com a mão aberta, empurra o máximo de força só com a ponta do dedo. Que diferença que faz isso no que você sente na hora de você apertar o seu rosto? Qual que é a diferença na pressão que você vai estar fazendo contra o seu rosto? Ponta do dedo, mão inteira. Então, o que a gente está tentando estabelecer? A gente está pensando assim, eu tenho coisas que têm áreas menores, coisas que têm áreas maiores, eu tenho a quantidade de força que eu posso aplicar e a gente está discutindo e está imaginando quais as diferenças que acontecem, né, quando a gente tem áreas e forças diferentes. O que isso acontece na hora que a gente estiver aplicando essa pressão. Então a gente consegue equacionar isso e determinar a relação entre a força que eu faço, a área que eu estou fazendo a aplicação dessa força e o que isso vai gerar. Então, se a gente olhar aqui, então a grandeza que vai relacionar essas duas variáveis que a gente comentou é a pressão, a quantidade de força que eu faço, a área que eu estou aplicando. E o que eu relacionar entre aumentar a área, diminuir a área, é a pressão que eu vou estar fazendo. Então, se a gente pensar lá no exemplo da faca, quando a gente está amolando ela, a gente está diminuindo a área. Então, o que diminuir uma área causa na pressão? É isso que a gente vai discutir agora com a equação. Então, se nós olharmos aqui, nós temos que a pressão vai ser essa letra P minúsculo, ela é relacionada pela força que está sendo aplicada sobre uma área. Então, se a gente analisar essa fração que está aqui, quanto maior essa força, maior essa pressão, porque como a força está em cima, né, da fração, que significa que eles são diretamente proporcionais, essas duas relações. Então, eu aumento a força, eu aumento a pressão. Agora, a área está na parte de baixo da fração. Então, áreas maiores fazem ter pressões menores. Áreas menores faz ter pressão maior. Então, quando a gente pensa na agulha, na faca, no exemplo que a gente estava dando, uma diminuição de área, no caso da amolar a faca significa isso, eu estou diminuindo a área do corte, para a mesma força ali que você aplicar, você está aumentando a pressão, ou seja, você vai aumentar o corte que você está fazendo, né? Você vai conseguir fazer uma pressão maior, você vai fazer um corte com menos esforço. Se a gente pensar na unidade de medida, força é medida em Newton, a gente aprende isso lá nas leis de Newton. Área, no sistema internacional, a gente usa o metro quadrado, então ficaria Newton por metro quadrado. Esse Newton por metro quadrado, que é a unidade de pressão, a gente dá um novo nome para ele. A gente usar Newton por metro quadrado também é correto, mas a gente pode trocar esse Newton por metro quadrado e chamar de Pascal. Então, Pascal é a unidade de pressão. Então, por exemplo,
Se a gente pensar que 1 newton está sendo aplicado em 1 metro quadrado, isso vai dar exatamente 1 pascal. Uma força de 1 newton que é aplicada em 1 metro quadrado me dá 1 pascal de pressão. Só que o que acontece? A pressão, ela é uma das unidades da física que a gente tem mais, digamos assim, unidades diferentes sendo utilizadas no nosso cotidiano. Então a gente vai comentar as mais famosas e vai explicar as relações que existem entre o Pascal e as outras unidades de medida. Então, por exemplo, a pressão atmosférica, que é a pressão que a atmosfera exerce sobre nós, como nós temos toda a atmosfera, gases, vapores, todos eles estão pressionando a gente aqui na superfície, isso gera uma pressão na nossa área, essa área é a área do nosso corpo. A gente usa a pressão atmosférica para representar, né, essas quantidades de pressão geradas pela atmosfera. Então, se a atmosfera exerce pressão sobre a gente, a nível do mar a gente chama de 1 atm. Então, atm vai ser a unidade de medida de pressão atmosférica. Por que nível do mar? Porque assim, como para a atmosfera fazer pressão na gente, a gente precisa ter uma quantidade de ar em cima da gente. Quanto mais alto a gente tiver, menos ar a gente tem em cima da gente, logo a gente tem menos pressão. Então, quanto mais na superfície nós estivermos, maior a pressão. Então, ao nível do mar, em teoria, seria a máxima pressão atmosférica que a gente poderia ter. Então, esse 1 atm, ele vale 1,01325 vezes 10 a quinta pascal. Como isso aqui é aproximadamente 1, né, 1,01 e tal, alguns exercícios eles simplificam essa relação e usam simplesmente 10 a quinta pascal, 1 vezes 10 a quinta pascal para a pressão de 1 atmosfera. Pressão de pneu, então quem dirige aí sempre vai lá fazer a calibração do pneu, né? Para no posto de gasolina, por exemplo, e aí às vezes coloca aquele 32, por exemplo, 31, 33, mas qual que é a unidade de medida desse 32? Então, em pneus, geralmente a pressão é lida em libra por polegada quadrada, em português, né? Seria esse nome. Mas em inglês seria pound square inch. Por isso que a gente chama de PSI. Então, essa pressão PSI é essa pressão de quando a gente vai normalmente calibrar pneus, etc. Ou em outros equipamentos pneumáticos também usam esse PSI. Então, é uma unidade até famosa, apesar dela não ser uma unidade do Sistema Internacional de Medidas, mas ela é bastante utilizada também. Então, uma atmosfera, né, que é esse 10 a quinta pascal, vale 14,5 libras por polegada quadrada, ou 14,5 PSI. Ou se a gente também pode trocar aqui, ó, 1 pascal, 0,000145 PSI, que é o libra por polegada quadrada. Então, por regrinha de 3, tem como fazer essa mudança de unidades aí. Se você tiver alguma coisa em PSI, tem como passar para pascal. Outra unidade também famosa é o bar, que é bastante utilizado em meteorologia. Um bar é aproximadamente 1 atm, 0,986923 atm. Então, esse bar, né, é o prefixo do barômetro, que é o medidor de pressão, por exemplo. Então, também temos essa unidade aí. Então, um bar aproximadamente aí 1 atm. Dependendo do contexto, também pode se usar essa unidade de medida. Aqui a gente tem uma ilustração do barômetro de Torricelli. Esse experimento proposto pelo Torricelli foi um experimento assim, bem criativo, e ele utiliza a coluna de mercúrio para fazer a medida de pressão. Então, o que ele faz? Ele relaciona a coluna de mercúrio desse barômetro dele e com essa relação ele consegue medir a pressão atmosférica. Vamos ver aqui como que é a lógica desse experimento. Ele preenche uma coluna de vidro aqui, né, com mercúrio, e ele vira ela num recipiente e segura aqui em cima. E aí o que acontece? Como aqui
nas laterais a gente tem a pressão atmosférica atuando, a pressão atmosférica não deixa sair essa coluna de líquido que está aqui dentro. Então, por isso que ele mantém esse nível aqui. Na hora que esse líquido tentar sair, a pressão atmosférica que atua aqui pelos lados, ela não deixa o fluido sair. E o interessante é que se a pressão de fora tiver 1 atm, essa coluna de mercúrio vai dar 760. 760 o quê? Milímetros de Hg. Hg é a letra que a gente usa na tabela periódica para representar o elemento mercúrio. Então aqui a gente tem o barômetro de Torricelli. Então, se a pressão tiver 1 atm, nós teremos 760 milímetros de mercúrio. E aqui a pressão atmosférica é responsável de não deixar esse fluido entornar. Então, o que aconteceria se essa pressão, por algum motivo meteorológico, por exemplo, mudasse? Vamos observar. Nesse caso aqui, ele aumentou 1%. Então, a pressão aumenta, empurra o fluido para dentro, então a gente aumenta essa coluna. Então, aumentou 1%, essa coluna iria para 767,6, por exemplo. Mas poderia acontecer o contrário também. Então, se eu diminuir a pressão, o que vai acontecer? O fluido que está aqui dentro ele vai sair para fora e vai aumentar o nível dessa parte de fora e diminui a coluna de líquido. Então, o bacana, né, desse barômetro é justamente isso. Maior pressão, maior coluna de líquido, menor pressão, menor coluna de líquido. Então, uma aplicação, né, dessa pressão em milímetro de mercúrio é a nossa pressão arterial. Então, quando a gente vai medir e a gente fala, tá 12 por 8, 120 por 80, essa pressão vai estar em milímetro de mercúrio. Então, se tiver 120 por 80, por exemplo, nessa escala, milímetro de mercúrio. Se tivesse 12 por 8, centímetros de mercúrio. Então, esse equipamento, né, que mede a nossa pressão, ele se chama esfigmomanômetro e ele serve para medir a nossa pressão arterial aí. E da onde que sai esse número, né? A gente tem um número maior e um número menor. Como o coração ele é uma bomba, né? Na hora que ele está pulsando, então ele precisa ter uma pressão para empurrar o sangue. Então, na hora que essa pressão é máxima, na hora que o sangue vai, a gente tem a sístole, na hora que esse sangue está sendo impulsionado para dentro das veias, e aí depois ele contrai para ele poder bater de novo. Então, a gente tem a diástole. Então, na sístole seria a pressão maior, esse 120, e na diástole a pressão menor, esse 80. Para a gente prosseguir nosso estudo de pressão, a gente precisa fazer também uma definição de massa específica e densidade. Vamos falar da massa específica primeiro. Massa específica, a gente vai usar a letra Rho, então é uma letrinha grega, Rho. Ela é dada pela massa de uma substância pura, dividida pelo seu volume. Então, se eu pegar uma substância pura e dividir ela pelo volume, eu tenho a densidade. Então, se eu tiver tantos quilogramas de uma determinada substância por tantos metros cúbicos, eu vou ter a densidade desse corpo. Já a densidade ela é dada pela massa de qualquer corpo dividido pelo seu volume. Então, eu posso ter um corpo que ele é uma composição de diversas substâncias puras. Então, aí eu pegaria simplesmente a massa, dividiria pelo volume e teria a densidade. Então, vocês podem ver que a equação é a mesma. Eu estou dividindo massa por volume. Mas quando que a gente usa cada termo? Massa específica para substâncias puras. Quando eu tiver um corpo que pode ter uma mistura de outros corpos, eu posso usar o termo densidade. Então, para ilustrar, por exemplo, se a gente pegar a água é uma substância pura, é a água. Ela tem aquela molécula. Então, se eu pegar quantos quilogramas de água eu tenho por metro cúbico, eu vou ter a massa específica da água. Agora, se eu pegar imaginar o solo. Um solo, ele tem pedra, ele tem planta, ele tem folha, ele pode ter alguma coisa plantada. Então, o solo, ele é uma quantidade de uma mistura de coisas. Então, eu posso usar o termo densidade para representar o solo. Se eu pegar ouro é uma substância pura, então é melhor a gente usar o termo massa específica. Se a gente
Pegar concreto. Concreto ele pode ter metal, ele tem brita, ele tem areia, ele tem cimento, então são várias coisas. Então, se eu estiver falando de concreto, por exemplo, é melhor eu usar o termo densidade. Atmosfera. Eu posso pensar na atmosfera como aquela mistura de gases, mas que seja ali constante. Então, eu posso usar massa específica também. Então, como eu vou pegar uma massa que é quilograma e vou dividir por um volume, que é medido em metro cúbico, a unidade, né, no Sistema Internacional de Medidas é quilograma por metro cúbico. Então, a gente usa essa unidade para medir densidade. Então, vamos fazer esse exercício aqui para fazer uma aplicação dos nossos conceitos. Então, eu tenho um colchão de uma cama de água, apesar dessa ilustração não ser um colchão de água, mas vamos supor que seja. E ele tem o tamanho 2 por 2, então 2 de comprimento por 2 de largura e a altura 30 centímetros. Como a gente tem que fazer no Sistema Internacional de Medidas, então esse 30 centímetros eu vou representar ele em metros. Então, de centímetro para metro, a gente divide por 100. Então, 30 centímetros, esse 100 divido por 100, vou ter 0,3 metros. Então, eu quero o peso da água no colchão. Então, esse colchão está cheio de água, eu quero saber esse peso. Então, vamos começar pela letra A. Então, peso, ele é calculado por massa vezes gravidade. A gente sempre tem que tomar cuidado com isso para a gente não confundir massa, que é medida em quilograma, com peso, que é medido em newtons. Como eu não tenho a massa, eu consigo achar a massa pela relação da densidade. Então, densidade é a quantidade de massa que a gente tem no volume. Então, a gente tem a densidade da água, a gente tem o volume, então a gente consegue calcular essa relação. Então, massa é densidade vezes volume, ou massa específica vezes volume, né? A gente está usando ρ como massa específica. Então, se eu fizer a massa específica da água, que é 1000, está descrito aqui no enunciado, vezes o volume do colchão, quanto que é o volume do colchão? A área da base, que é 2 por 2, vezes a altura, que é 0,3. Então, se eu fizer 2 por 2 por 0,3, que são as dimensões, eu consigo achar esse volume. Então, se a gente resolver isso aqui, esse colchão com a água dentro teria 1.200 quilogramas. Agora, a gente pode calcular o peso, que é massa vezes gravidade. Então, eu vou pegar esse 1.200, multiplicar por 9,8, e aí nós encontraríamos 11.760 newtons de peso exercido desse colchão aí, nesse caso, exercendo no local que ele estiver apoiado. Vamos fazer a letra B agora. Calcule a pressão exercida pela água no chão quando a cama repousa na sua posição normal. Posição normal é o colchão com a parte mais larga aqui, né, apoiada no chão. Ele não está, digamos assim, em pé. Então, pressão é a força exercida sobre a área. Força é a força-peso que a gente já calculou e a área é a área de contato do colchão com o chão. A área de contato é 2 por 2. Essa parte de altura não encosta no chão, então a gente tem 2 por 2. Então, nós iremos pegar 11.760, que foi a força-peso, aplicada aqui, ó, 2 por 2, que é a área da base, vai dar 2.940 pascal de pressão exercida no chão. Letra C. E se o colchão estivesse em pé, qual seria a pressão? Então, vamos supor que esse colchão que está deitado, ele ficaria nessa posição aqui, ó, que foi desenhada. Então, quem ia encostar no chão seria essa parte de baixo, de 2, e agora em vez de 2 por 2, seria 2 por 0,3. Então, o que aconteceria com a pressão? Na hora que nós formos fazer, né, então o peso continua o mesmo, 11.760, mas a área seria diferente, 2 vezes 0,3. Então, isso faria a pressão aumentar para 19.600. Então, quando a gente diminui as áreas, a gente aumenta a pressão. Então, quando no futuro, se vocês forem fazer um projeto, alguma coisa nesse sentido, a área, né, de contato é uma coisa que precisa ser levada em consideração, porque o aumento de pressão pode vir a exigir mais, né, de estruturas. E agora eu vou deixar esse exercício aí para vocês
fazerem aí na casa de vocês. Então, eu vou fazer só a interpretação e aí vocês calculem, depois vocês podem deixar nos comentários aí as respostas que vocês encontraram. Então, em uma siderúrgica, um cubo de ferro maciço de 7.850 kg por metro cúbico de densidade, ou massa específica, né, já que ele é uma substância pura, e ele tem 50 centímetros de aresta, ou seja, como ele é um cubo, todas as dimensões dele são iguais, então ele tem 50 por 50 por 50. 50 em X, 50 em Y, 50 em Z. E ele é apoiado sobre uma superfície, e essa superfície aqui, nessa mesa, ela tem resistência máxima à pressão de 35.000 pascal. A gente pode chamar também, trocar o 1000 pela letra K, 35 quilopascal. A gente quer saber se essa superfície vai aguentar esse cubo em cima dela aí. Então, para eu saber se vai aguentar, eu preciso saber qual é a pressão que o peso desse cubo exerce sobre essa mesa. É o mesmo pensamento do exercício do colchão no exercício passado. Então, eu vou deixar esse exercício aí para vocês fazerem. Quem fizer pode deixar aí a resposta nos comentários. E assim a gente termina a nossa aula. Vou deixar uma indicação de uma playlist aqui para ajudar no estudo de vocês. E obrigado por assistirem até aqui. Se gostaram do conteúdo, deixa uma curtida aí, se inscreve no canal. Valeu!